Beleza, pessoal, vamos dar continuidade então aqui ao nosso vídeo, tá? Eu vou clicar aqui em variáveis e eu vou criar 4 variáveis, tá? A primeira variável vai ser porcentagem 1. A segunda variável, porcentagem 2. A terceira variável, valor 1. E a quarta variável, valor 2. O que eu vou fazer com essas variáveis? Então, veja que elas estão aqui aparecendo. Eu teria a opção de esconder elas, tá? Fazendo assim. Mas eu vou deixar elas aparecendo mesmo. Só que eu vou clicar com o botão direito e colocar em letras grandes. A porcentagem 1, eu vou deixar ela aqui em cima. Aqui no valor em porcentagem. O nosso sempre 100. A segunda, também letras grandes. E vou colocar aqui porcentagem 2. Essa aqui a mesma coisa, né? Letras grandes, valor 1, letras grandes, e vou arrastar para cá, valor 2, tá? Elas estão zeradas porque eu acabei de colocar, mas depois que eu jogar uma primeira vez, esses valores vão estar preenchidos. Então eu também preciso me preocupar em ter um pedaço que vai, sempre que começa, né, a exibição aí não é um jogo, né, mas a exibição da calculadora, eu preciso ter o cuidado de zerar essas variáveis. Para isso, gente, eu tenho aqui um comando, né, que mude o valor da variável para alguma coisa. O que eu vou fazer? Quero aproveitar aqui e explicar sobre a criação de um bloco. Eu vou colocar aqui, ó, um bloco que chama reiniciar jogo, tá? Reiniciar. Então, toda vez que eu for começar, eu vou executar isso aqui. Então, eu vou mudar a porcentagem 1. Ó, vou clicar aqui em duplicar, já tenho o segundo código. Eu vou mudar também a porcentagem 2 para 0. Vou duplicar, já tenho aqui meus 4 códigos. E eu vou mudar o valor 1 e o valor 2 também para 0. Tá? Então, quando o jogo começa, isso aqui vai acontecer. Uma outra coisa que eu quero que aconteça, né? Eu estou aqui com o cenário 2 aparecendo. Então, toda vez que começar o jogo, eu quero que mude para o meu cenário fundo 1. Qual que é a diferença do fundo 1? Né? É o fundo que não tem essa mensagem aqui do exercício. Então, quando eu for começar aqui, ele ainda não está fazendo, porque sempre que eu começo o jogo, ou sempre que eu começo aqui o meu programa, eu preciso ter esse ator aqui, né? Esse ator não, esse botãozinho aqui da bandeirinha verde, tá? Então, quando eu clicar ali, eu quero que execute um bloco. E o bloco é o bloco reiniciar jogo. Então, olha só. Eu vou clicar, ele mudou aqui. Ele escondeu, né? Ele voltou, na verdade, para o fundo 1 e as variáveis estão zeradas. Se eu quisesse iniciar já a porcentagem 1 como 100, que é o meu sempre 100, eu poderia fazer isso e quando eu clico aqui, ó, ele já muda ali para 100%, tá? Eu quero deixar com 0. Aí vocês vão fazer da maneira que vocês acham melhor. Então, finalmente, vamos fazer a programação aqui, né? Aqui eu preparei, vamos fazer a programação do jogo. Então, depois que eu reiniciar o jogo, eu quero que espere 1 segundo. Então, vou colocar aqui em controle, espere 1 segundo. A partir daí, a minha personagem, né, ela vai falar. Então, para falar é uma aparência. Eu coloquei uma frase aqui que é: olá, já está aqui, né? Olá, tudo bem? Vamos usar a calculadora da porcentagem. Então, posso escrever um texto maior aqui ou não, né? E dependendo do tamanho do texto, eu também tenho que pensar quantos segundos será que é necessário para alguém ler esse texto, tá? Eu vou colocar aqui, acho que está pequenininho, vou colocar como 3. Qualquer coisa depois eu aumento. Depois de 3 segundos, eu quero que ela diga uma outra coisa. Então, eu tenho aquela opção de arrastar aqui ou de duplicar o código, né? Então, eu quero explicar para o usuário que essa calculadora sempre vai obter o valor
da taxa em reais. Porque era a pergunta que a gente tinha do nosso problema, né? Qual é a taxa em reais? Tá? Então, a gente está fazendo uma calculadora específica para isso. Seria possível que ela calculasse o x uma hora aqui na taxa em reais, outra hora no x a taxa em porcentagem ou no valor em reais? É possível, mas vai demandar de mais código, tá? Então, vamos... eu fiz uma coisa aqui que não é... Eu coloquei aquele diga sem o tempo, né? Então, eu vou duplicar aqui, vou dar um Ctrl X, vou jogar lá, Ctrl V. E eu não quero mais esse código aqui, então eu vou jogar ele aqui para o lado e ele desaparece, tá? Depois desse tempo, eu vou colocar agora sim o meu enunciado do problema, tá? Então, aqui vou duplicar. Esse enunciado eu já sei que precisa de um tempo maior. Então, eu vou colocar 8 segundos e vamos escrever o nosso enunciado lá. Um aluno da escola Santo Antônio vai vender um programa na loja de aplicativos do seu celular e descobriu seu celular. O programa custa R$60 e a loja cobra 20% de taxas. Quanto ele vai pagar em reais pelas taxas? Vamos ver se ficou muito grande, se é mais legal a gente quebrar em duas linhas ali, como que ficou, tá? Então, toda hora que eu estiver fazendo, eu posso clicar aqui para testar e vamos ver o que está acontecendo. Olá, tudo bem? Vamos usar a calculadora. Essa calculadora vai obter o valor da taxa em reais. E aqui, um aluno da Escola Santo Antônio vai vender o programa na loja de aplicativos do seu celular. O programa custa R$60 e a loja cobra 20% de taxas. O tempo não foi suficiente, tá vendo? Então, aqui eu vou cortar o texto para voltar a aparecer aqui. Vou aumentar para 12 segundos e vou Ctrl V, vou colar o texto de novo. Tá? 12 vai dar tempo. Depois disso, o que eu quero? Como esse texto vai sair da tela, eu quero chamar o meu fundo 2, tá? Eu quero que apareça aquela dica ali. E depois disso, a gente vai perguntar. Então, vamos colocar o usuário, né, o jogador aí para participar. A gente vai perguntar para ele. Só que não vai perguntar qual que é o nome dele. A gente vai perguntar qual é o valor da taxa do preço do produto em porcentagem. Tá? O que ele tem que responder aí, né, gente? Então, deixa eu mostrar aqui o que acontece quando a gente coloca esse pergunte. Então, vai calcular, um aluno da Escola Santo Antônio vai vender um programa na loja de aplicativos do seu celular. O programa custa R$60 e a loja cobra 20% de taxas. Quanto ele vai pagar em reais pelas taxas? Então, deu tempo de ler, apareceu aqui. Então, olha só, quando tem uma pergunta, ele para o programa aqui esperando a pessoa responder. Então, aqui o aluno vai responder, né? 100% a gente espera que ele responda, tá? Pode ser que a pessoa responda 90%, responda alguma coisa errada aí. Então, eu vou colocar aqui, por enquanto, 100%, porque está acabando a execução do programa nesse momento. Tá? O que eu faço agora, então? Eu quero mudar aqui para 100, depois da resposta da pessoa. Então, eu vou lá em variáveis, mude porcentagem 1 para 100. Mesmo que a pessoa digite 90, eu quero que mude para 100, tá? Então, aqui eu posso escrever um texto, né? Vou dizer: lembre que o todo é sempre 100%, tá? É um textinho um pouco menor, vamos colocar aqui 3 segundos. Então, mesmo que a pessoa digitou errado, vai corrigir automático e vai escrever para lembrar que o todo é 100%. Ok, depois disso, a gente vai perguntar para ele outra coisa. Então, vamos copiar todo esse código aqui, tá? Esse diga aqui eu não vou, posso parar aqui a execução.
Quando está executando, ele fica meio embaçado ali, né? Então, eu perguntei qual que é o preço do produto em porcentagem. Agora, eu quero saber qual que é o valor do preço do produto em reais. Então, e eu vou esperar a resposta da pessoa. A pessoa vai responder e então eu quero colocar aqui o valor 1 para a resposta dela, né? O valor 1 vai ser 60, então aqui eu vou deixar para a resposta dela. Então, aqui no sensor em azul tem a opção resposta. Eu vou colocar aqui, tá? E já vou aproveitar e vou duplicar esse código também para fazer a última pergunta. Então, deixa eu parar aqui. Qual é o valor da taxa em percentual? E aí, a gente vai mudar agora a porcentagem 2, tá? Então, a porcentagem 1 é esse valor aqui, o valor 1 é o preço do produto, a porcentagem 2 é o valor aqui, né? A taxa em porcentagem, tá? E agora, estamos quase chegando aí na hora de fazer o cálculo final. Depois disso aqui, eu coloquei para fazer o seguinte lá na minha calculadora. Eu coloquei uma opção de repetição aqui, tá? Então, eu vou colocar controle, eu vou repetir, e aí você pode escolher 10 vezes, 5 vezes, o que você quer fazer. Eu vou colocar aqui 5 vezes, e aqui dentro, tudo que eu colocar, ele vai fazer 5 vezes aquele comando. Então, o que eu quero escrever aqui, tá? Primeiro eu vou escrever aparência, diga, ok, vou pensar. Então, peraí, acho que eu não vou usar esse por 2 segundos, tá? Então, vou trocar aqui, vou pegar esse diga. Então, diga, ok, vou pensar. Aí eu quero aplicar um efeito aqui de cor, tá? Quero só para deixar mais bonitinho. Então, eu vou mudar 25 aqui no efeito cor. Tem outras opções que eu posso usar e eu já quero aproveitar e usar isso também. Então, eu quero mudar também 25 no efeito. Deixa eu arrastar aqui. No efeito brilho. Você pode testar e brincar aí com alguma outra coisa, tá? E depois disso, eu quero colocar uma espera. Então, controle, eu quero uma espera aqui de meio segundo. Depois vai testando se esses valores ficaram legais aí para você. Quando isso aqui acabar, então ele vai estar mudando a cor da personagem. E eu não quero que ela fique verde, que ela fique rosa ali. Então eu quero voltar a cor pro normal. Então eu vou colocar aqui, ó, defina o efeito cor como 0 e também defina o efeito brilho como 0, que foi o que eu coloquei, tá? Então eu mexi bastante no brilho, mexi bastante na cor. Agora eu quero que volte para a cor original. E aí, agora sim é o cálculo, né? Então eu vou colocar aqui, ó, mude, não é a porcentagem 1, mas é a taxa, né? É o valor 1 para, tá? Nesse lugar aqui, gente, eu vou pegar aqui então os operadores. Eu vou fazer, né? Eu mostrei no vídeo lá que o x que está aqui vai multiplicar lá em cima, né? Então o x vai multiplicar a porcentagem 1, valor 2 vai multiplicar, valor 1 vai multiplicar a porcentagem 2 e depois vai passar dividindo. Então, se precisar, pega o caderno ou volta lá na outra explicação. Então, o que eu vou ter lá? Eu vou ter uma divisão e aqui no primeiro momento eu vou ter uma multiplicação. Então, o que eu vou precisar? Agora eu vou lá nas minhas variáveis. O valor 1, não tem problema. Deixa eu colocar aqui, né? O valor 1 que está aqui multiplica a porcentagem 2 e depois vai ser dividido pela porcentagem 1. Agora eu vou pegar esse aqui e vou colocar lá dentro, tá? Então aqui eu tenho uma conta, vai executar nessa ordem. Valor 1 vezes porcentagem 2 e vamos dividir pela porcentagem 1. E eu vou colocar isso aqui nesse campo, tá? Então essa é a nossa conta. E aí, eu vou colocar mais uma fala aqui, né? Vou colocar aqui para esperar. Uma espera de 1 segundo. Vou mudar aqui para meio.
e aí ela vai falar que ela já sabe a resposta. Aparência. Já sei. Vai dar aqui, se eu colocar 12, né, ele vai ficar sempre fixo mesmo que a pessoa use outra resposta. Então, vamos colocar aqui de uma maneira que é para a pessoa olhar na tabela. Então, eu já sei. Veja na tabela o valor das taxas. Vamos deixar isso aqui por 5 segundos. E para finalizar, vamos colocar uma última frase aqui. Acho que eu vou colocar mais. Tá, vou jogar isso aqui fora. Vou duplicar esse pedacinho aqui. Eu vou dar um tempo para ficar essa mensagem, né, um tempinho na tela. E aí depois eu vou escrever aqui um final para quem está participando aí da calculadora, tá? Reinicie a calculadora e tente valores diferentes para o aplicativo, para o preço do aplicativo. Será que nossa calculadora acerta sempre, tá? E vamos colocar um tempo maior aqui, de 10 segundos. Então, fim. Fechamos a parte da programação. Vamos só executar para ver se está trabalhando aí como a gente quer. Então, deixa eu aumentar. Olá, tudo bem? Usar a calculadora. Ela sempre vai obter o valor da taxa em reais. Um aluno da Escola Santo Antônio vai vender o programa na loja de aplicativos. O programa custa R$60. A loja cobra 20% de taxa. Quanto ele vai pagar em reais pelas taxas? Então, pergunta. Qual é o valor do preço do produto em percentual, né? Então, se eu colocar aqui 80, tá errado, era 100, né? Mas vamos ver o que ela vai falar. Ó, lembre que o todo é sempre 100, marcou 100 lá. Qual é o valor do preço do produto em reais? Então, a gente tem nosso lembrete aqui. O valor é R$60, respondi 60. Qual é o valor da taxa em porcentagem? Então, a taxa é de 20%. Aí, aquele efeito de mudar de cor, tá? Não ficou tão legal, né? Já vamos arrumar lá, tá? Então, já sei, né? O valor da taxa. Opa, tá vendo aqui que não mudou? Então, faltou o professor mudar lá, vamos arrumar. Reinicie a calculadora e tente valores diferentes para o preço do aplicativo. Será que ela acerta sempre? Então, voltando aqui, duas coisas que eu quero mexer, tá? Aqui o brilho foi deixando cada vez mais brilhoso a imagem e aí deu um probleminha ali. Então, eu vou fazer o seguinte. Uma opção era tirar o brilho, né? Mas eu quero fazer diferente aqui. Não. Pode até ser, né? Depois que ele espera aqui, ó, eu vou definir o efeito brilho como 0 de novo. Então, uma hora ele vai ficar com brilho, depois ele tira o brilho, coloca o brilho e tira o brilho, tá? Ele muda para 25, volta para 0. Muda para 25, volta para 0. E aqui, aqui que eu errei, ó. O que mudou lá foi o valor 1. Na verdade, a gente precisa mudar o valor 2. Então, normal, né? Acontecer errinho aí. Vamos aproveitar para salvar. Então, faz parte do trabalho do programador, tá, gente? É um desafio, ele vai, volta, conserta, arruma e vai testando para saber se está dando certo. Então, calculadora, obter o valor da taxa em reais. O aluno da Escola Santo Antônio vai vender o programa. O programa custa R$60 com 20% de taxas. Quanto que ele vai pagar? Agora deu tempo para ler bem. Qual o valor do preço do produto em porcentagem? Então, 100%. Ela disse que para lembrar que é sempre 100, tudo bem? Qual o valor do preço do produto em reais? R$60. Qual é o valor da taxa em percentual? 20%. Ó, agora dá aquele efeito, né? Não ficou desaparecendo a imagem ali e ela preencheu aqui no local correto também. Beleza, pessoal? Então, esse aí é o nosso projeto, tá? E agora vamos ver o que vocês vão fazer, o que dá para melhorar do professor. Enquanto eu estava gravando aqui, eu vi
diversas coisas que podiam ficar melhores aí, tá bom? Então, de novo, só finalizando, não precisa copiar a minha imagem, não precisa fazer do meu jeito, mas você precisa apresentar uma calculadora que resolva aí pra gente esse problema, tá bom? Então, bom trabalho para vocês, até mais!